Lembra que derivada ela pode ser interpretada de duas formas, né? A derivada de uma função, ou mais precisamente o valor da derivada, ele pode ser interpretado como taxa de variação de uma grandeza em relação a outra. Então, se você tem uma relação entre duas grandezas, se você calcula a derivada de uma grandeza em relação a outra, você está calculando a taxa de variação daquela grandeza por unidade de variação da outra, tá? Então, se você calcula uma derivada, e a derivada, por exemplo, é 2, então uma grandeza varia 2 unidades, ela está crescendo, se a sua derivada é positiva, né? Ela está crescendo a uma taxa de 2 unidades para cada unidade de variação da outra grandeza. Então, a taxa de variação. E ela pode também ser interpretada como sendo o coeficiente angular de uma reta tangente, tá? Então, se você tem uma situação em que você tem num gráfico, né? Num gráfico aqui x e y, tá? E a curva de uma função, tá? Uma função f, em um determinado ponto P, onde eu tenho um xp e um yp, se eu tenho uma reta tangente a essa curva, né? Essa aqui é a sua reta tangente, essa reta vai ter uma inclinação em relação à horizontal, né? Vai formar um ângulo aqui, ó, tá? E a derivada vai medir exatamente esse coeficiente angular na forma de tangente, tá? Então a tangente desse ângulo aqui, lembra que tem um ângulo θ formado aqui entre a sua reta tangente e a horizontal? A tangente desse ângulo θ é o valor da derivada da função nesse ponto xp, tá? E é o que nós vamos usar aqui, ó. Nós queremos saber a equação da reta tangente, tá? Nós vamos calcular a equação de uma reta tangente à curva de uma função, no ponto em que x é igual a 2. Então eu tenho o ponto, tenho a função, x² mais 1 sobre x menos 1, né? Então eu vou calcular aqui o coeficiente angular da reta e através do coeficiente angular da reta achar, né? Lembra que o coeficiente angular da reta, m, ele é o ΔY sobre o ΔX, tá? Ou seja, o m, ele pode ser usado para achar equações de reta, desde que você tenha um ponto. Basta fazer y menos yp dividido por x menos xp. Substitui, né? E você vai achar a equação da reta, tá? E o que é o m? O m, o coeficiente angular, ele é exatamente o valor da derivada da função no ponto em que o x da função é igual ao xp do seu ponto de tangência, tá? Então essas coisinhas aqui são as coisinhas que nós vamos usar. Com isso aqui, a gente consegue achar, né? A gente consegue achar com isso aqui, olha, a equação de uma reta do tipo y igual a mx mais h, a equação reduzida de uma reta, né? No caso aqui, uma reta tangente à curva da função no ponto em que x é igual a 2. Nessa situação, o que eu preciso, né, para achar a equação dessa reta tangente? Primeiro, eu preciso de um ponto para substituir aqui, ó. Eu preciso do xp e preciso do yp. Então eu preciso de um ponto, tá? Que é o nosso ponto de tangência. Se eu vou achar a equação da reta tangente, tem que ter o ponto de tangência. Eu preciso também do coeficiente angular da reta, né? Eu preciso também do coeficiente angular da reta, tá? Tendo essas duas coisas, eu acho a equação da reta só jogando na formulazinha. Vamos começar a achar isso aí? Lembre-se que essa função você tem, né? O y é um f de x, que é o x² mais 1 sobre x menos 1, né? E eu já sei, né, que o x é igual a 2, ó. Então o meu ponto de tangência, a gente pode chamar esse ponto de tangência de um ponto P, é um ponto em que o x é 2 e o y é um yp, que eu não sei ainda qual que é, tá? Vamos descobrir qual que é. Lembre-se que o yp,
nada mais é do que o valor da função f para x igual a 2, né? Valor da função f para x igual a 2, que vai ser igual a 2 ao quadrado mais 1 dividido por 2 menos 1, que vai ser igual a 2 ao quadrado, 4 mais 1, 5, 2 menos 1, 1, que vai ser igual a 5. Então o ponto eu já tenho, tá? Então qual é o meu ponto de tangência, né? O meu ponto P é o ponto em que o x é 2 e o yp é o f de 2, que é 5, tá? Então o ponto P nós já temos. Falta o coeficiente angular da reta. O coeficiente angular da reta depende da derivada, né? Lembre-se, o coeficiente angular da reta é o valor da derivada da função, no caso aqui para x igual a 2. Então eu preciso calcular a derivada de f aqui. Só que lembre-se, para essa função, ó, é uma razão. Então eu vou usar para calcular essa derivada a regra do quociente, tá? Então o que é a regra do quociente? A derivada de y. A derivada de y em relação a x, ela é igual a v vezes a derivada de u menos u vezes a derivada de v. Então essa é a nossa regra do quociente. Lembra que a sua função é y igual a f de x, que é igual a x ao quadrado mais 1 dividido por x menos 1, tá? Lembra que o numerador aqui, na nossa regra do quociente, o numerador é o que nós chamamos de u e o denominador é o que nós chamamos de v. E a partir daí, a derivada, por representar aqui por f' de x, essa derivada vai ser v, que é o x menos 1, vezes a derivada de u, que é a derivada de x quadrado mais 1, lembra a derivada de x quadrado, repete o expoente, 2x, menos u, que é o x quadrado mais 1, é o x quadrado mais 1, vezes a derivada de v, que é a derivada de x menos 1, derivada de x menos 1 é 1, dividido por v ao quadrado, que é o x menos 1 ao quadrado, tá? Fazendo as continhas, essa derivada ela vai ser igual a, né? Fazendo as continhas aqui, ó, essa derivada vai ser igual a 2x vezes x, 2x quadrado, 2x vezes menos 1, menos 2x. 1 vezes x quadrado menos 1 não vai alterar nada, então a menos x quadrado, menos com mais, menos 1, dividido por x menos 1 ao quadrado, que vai ser igual a, vamos terminar essa continha, né? Tá? 2x quadrado menos x quadrado, então x quadrado menos 2x menos 1, tá? Dividido por x menos 1 ao quadrado. Então essa é a nossa função derivada desta, né? Tá? E o coeficiente angular que nós queremos, o coeficiente angular que eu preciso para achar a equação da reta tangente, é o valor, né? É o valor da derivada da função no ponto em que x é igual a 2. Então, meu coeficiente angular m, ele nada mais é que o f' para x igual a 2, né? Que é o ponto que nós temos aqui, que nós temos ponto de tangência. Então, isso aqui vai ser igual a... Então, isso aqui vai ser igual a 2 ao quadrado, menos 2 vezes 2, menos 1. Dividido por 2 menos 1, né? X igual a 2 ao quadrado, tá? 2 ao quadrado, 4. Então, 4 menos 4, 0. Vai sobrar
menos 1. 2 menos 1 é 1, 1 ao quadrado, né? Menos 1 por 1 ao quadrado vai dar menos 1. Então esse é o coeficiente angular da reta, né, que nós temos. Então nós já temos o ponto de tangência, o ponto P, x igual a 2, y igual a 5. Temos o coeficiente angular da reta, o coeficiente angular da reta é menos 1, tem uma reta decrescente. O que falta agora? Falta achar a equação da reta, né? Lembra que a equação da reta é o y igual ao coeficiente angular da reta vezes x mais h. Eu vou usar essa formulazinha aqui, ó, tá? Para poder achar a equação da reta, onde o m, né, o m é menos 1, então ó, menos 1, que é o m, né, m, é igual a y menos yp, que é igual a y menos yp, que é o 5, dividido por x menos xp igual a 2, tá? Aí multiplica em cruz, né? Esse vezes esse, então você tem que y menos 5 é igual a menos 1 vezes x menos 2, tá? Ou y menos 5 é igual a menos x mais 2, tá? Finalizando aí, nós vamos ter que a nossa equação da reta tangente é y igual a menos x, né? Mais 2, esse menos 5 passa para lá, mais 5, então mais 2 mais 5, mais 7, tá? Então essa é a resposta do exercício, né? A equação reduzida da reta. Equação reduzida da reta tangente, y igual a menos x mais 7. É uma equação que tem coeficiente angular menos 1, né, que é o valor da derivada. Derivada da função no ponto em que x igual a 2 é menos 1, que é o ponto de tangência. O coeficiente linear é 7, então a reta decrescente que corta o eixo y no ponto em que y é igual a 7. Na verdade, y igual a 7, x igual a 0, tá? Então, um exercício relativamente fácil. Tem muitos passos, né? Tem vários passos aí para resolver, tá? Espero que tenha entendido a resolução, goste, compartilhe, se inscreva no canal, tem o botãozinho de inscrição aqui, tá? Se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer e ajudar a divulgar. Obrigado.